Graças a Deus pelo reino de Cristo. E hoje nós vamos para a parte 12 de nossa série de mensagens, As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento. As Vindas de Cristo em Juízo no Velho Testamento, parte 12. E a nossa mensagem hoje é Jesus, o mediador da aliança de Deus com os nossos filhos, no livro de Juízes, capítulo 2. Jesus, o mediador da aliança de Deus com os nossos filhos. Diz assim a palavra do Senhor, dos versos 1 ao 15. Palavra do Senhor, dos versos 1 ao 15. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herança, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou nas mãos dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estava em grande aflição. Até aí, amém. Meus irmãos, este capítulo de Juízes, ele é um resumo do que vai acontecer no livro inteiro. Ou seja, Juízes 2
ele é um resumo de todas as histórias do resto do livro de Juízes. No verso 1 do texto que nós lemos aí, nós lemos sobre a pessoa do anjo do Senhor. Então, até agora, eu espero que vocês já tenham percebido que em todos os momentos importantes da história de Israel, aparece a pessoa do anjo do Senhor. E nós já falamos aqui, nós já explicamos aqui que a palavra anjo não se refere a esses bebezinhos pelados que você vê por aí na Bíblia. Na Bíblia, a palavra anjo significa mensageiro, e a palavra mensageiro pode estar se referindo a um mensageiro humano como eu, o anjo que vos fala. Pode, por exemplo, lá em Marcos capítulo 1, João Batista é chamado de anjo. Você pergunta, por que ele saiu do céu voando? Não, porque ele era um mensageiro do Senhor. E tem também os mensageiros, que são criaturas celestiais, os querubins, os serafins. Existem essas criaturas de Deus lá no céu e que são enviados por Deus para nos guardar, como o anjo Gabriel. E, além disso, além desses dois tipos de criatura, os mensageiros humanos e os mensageiros do céu, existe o mensageiro do Senhor, que não é uma criatura, mas ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus eterno, o Filho de Deus, o Verbo. E aí você já percebeu, a gente vê que ele é Deus, porque todos os momentos principais da história de Israel, todos, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, ele aparece, ele se identifica como Deus, e todo o resto da história gira em torno dele. Todo o resto da história gira em torno dele. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, a gente vai ver que no momento crucial da vida de Jacó, Jacó foi o pai da nação de Israel, o anjo do Senhor apareceu para Jacó, e o resto da história de Jacó, quando ele passou a servir a Deus, foi determinado pelo encontro que ele teve com o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, que era Jesus. Então Jesus apareceu para Abraão, Jesus apareceu para Agar, Jesus apareceu para Jacó, Jesus apareceu para Moisés, Jesus guiava Israel no deserto, na nuvem e no fogo. Jesus deu os 10 mandamentos. Todos esses acontecimentos foram Jesus. De forma que, se você lê o Pentateuco e você não percebe que no Pentateuco o Deus único, ele é uma trindade, saiba, ouça o meu aviso, você não está entendendo o que você está lendo. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, de forma explícita, direta, clara, apresenta Deus como triuno. E por isso que todos que não creem na Santíssima Trindade são julgados por Deus em vida, e depois da vida, na morte, são lançados no inferno. Porque estes não creem no Criador dos céus e da terra, que é o Deus triuno, o Deus que apareceu para Moisés. E a gente viu que depois do Pentateuco, todas as histórias do Pentateuco giram em torno da graça e dos atos redentivos do anjo do Senhor, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A mesma coisa se repete em Josué. Todas as guerras de Josué, a gente viu, são guerras do anjo do Senhor, que era Jesus. No início do livro de Josué, o anjo do Senhor aparece para Josué e diz: sou eu que vou guerrear contra os cananeus. Ou seja, não era o povo de Israel por conta própria dizendo, nós vamos invadir. Não, não é isso não. É o anjo do Senhor, Jesus Cristo, enviado pelo Pai, no poder do Espírito Santo, que ele guerreou contra os cananeus. E você vê ao longo do livro de Josué essa guerra onde chovia pedra do céu para destruir os cananeus, derrubava o muro para destruir os cananeus, o sol parava, a lua parava. Todos esses milagres
eram milagres de Jesus Cristo. Então, olha só que interessante. Talvez você nunca tenha parado para pensar que os milagres de Cristo não estão somente nos 4 evangelhos. A abertura do Mar Vermelho foi um milagre de Cristo. Você pode ler lá, Êxodo 14. Quem abriu o Mar Vermelho foi... Quem vocês acham que foi? É isso mesmo, o anjo do Senhor. Foi ele que foi no meio do Mar Vermelho, e quando os israelitas viram o anjo do Senhor no meio do Mar Vermelho, eles falavam: corre, 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 que o Senhor Deus, o anjo do Senhor, que era o Senhor Deus, está lutando contra nós. E a mesma coisa no livro de Josué. Jesus, no livro de Josué, realizou muitos milagres, até mesmo fazendo o sol parar e fazendo pedras cair sobre os reis cananeus que tinham cometido tantas maldades. Jesus vingou o sangue de suas vítimas. E aqui, no início de Juízes, adivinha quem é o personagem principal de Juízes? É isso mesmo, acertou, Jesus. Então, todos os livros até agora da Bíblia, a gente já foi em cada um. Gênesis, Êxodo, Pentateuco, Josué, chega em Juízes. O livro de Juízes também, em seu princípio, apresenta Jesus como o mediador do Pai. E Jesus diz, olha só o que ele diz, ele vai recontar, toda essa história que eu acabei de contar para vocês, é o que Jesus está lembrando aqui. Ó. Do Egito vos fiz subir. Presta atenção, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, ele está dizendo que foi ele quem fez o povo subir do Egito. Antes de avançar, eu quero que vocês abram... Não precisa abrir agora não, vamos abrir depois. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Então, quando ele fala do Egito vos fiz subir, ele está se referindo aos eventos do Êxodo. Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Quando eles subiram do Egito, foram para a terra prometida. Ele está dizendo: fui eu, o anjo do Senhor. E vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. Josué. É quando eles entraram na terra. Então aí ele está resumindo. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, quando trouxe a terra. E quando ele diz que a vossos pais tinha jurado, ele está se referindo ao livro de Gênesis. Os pais aí é Abraão, Isaac e Jacó. Se você voltar lá no Gênesis, o anjo do Senhor apareceu para Abraão, fez um juramento, apareceu para os pais, para os patriarcas, jurando. E esse juramento ele cumpriu nos livros de Êxodo até Josué. Ele está lembrando dessa história. Então, antes de avançar, eu quero que vocês prestem atenção que os livros da Bíblia, eles são interligados. Um livro se refere ao outro. Vocês sabem de onde que vem tanta heresia, tanta deturpação? É quando as pessoas querem desassociar o que está no livro, desassociar o que está no capítulo, desassociar do que vem antes do que vem depois. É aí que vem as mentiradas, heresias, a deturpação, quando quer desassociar. Então, eu vou ler aqui o verso 1, eu não tenho que desassociar esse verso 1, eu tenho que lembrar de todas as vezes que o anjo do Senhor apareceu para os pais lá no livro de Gênesis. Eu tenho que lembrar dessa história, senão estou deturpando. Se eu falar assim, esse anjo aqui é um anjo qualquer. Não, se você ler os livros anteriores, não é um anjo qualquer, porque ele era chamado de Deus, ele é chamado de Jeová e ele é adorado. Quer ver um exemplo? Lá quando Abraão foi sacrificar Isaque, e muita gente pensa nessa história, né, como a fé de Abraão. Está correto, é a fé de Abraão, mas também a fé de Isaque. Tem gente que não entende que é a fé de Isaque também, porque Isaque aceitou. Ele poderia sair fora, né? Ele aceitou. Mas, deixa eu te contar algo sobre essa história. Quando Abraão ele vai subir o monte, Isaque ainda estava meio assim, sem saber o que está acontecendo. Ele pergunta assim, pai,
onde está o cordeiro para o holocausto? Que Abraão falou, nós vamos oferecer um holocausto, um sacrifício ao Senhor. Aí Isaac pergunta, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? Aí Abraão, ele responde, Deus proverá. Então Abraão, ele não responde, Isaac, meu filho, você que vai morrer. Por que ele não responde isso? Porque Abraão já sabia que Deus ia prover. É um ponto importante. Abraão já sabia, ele tinha motivos para saber. Ele não achava que ele ia matar Isaac. Ele já sabia que era uma prova. Ele já sabia que o Deus de Israel não era o Deus dos cananeus que tem sacrifício humano. Ele sabia disso e ele sabia outras coisas também. Então ele falou para Isaac a verdade, ó, Deus proverá. Aí quando chegou lá em cima, quando Abraão pegou para sacrificar, quem é que interviu para impedir Isaac de morrer? Quem é que impediu? O anjo do Senhor. Ele gritou do céu, o anjo do Senhor gritou e falou, não faça isso, Abraão, porque eu já sei que tu não poupastes o teu filho a mim. E aí ele começa a falar como Deus. Ou seja, Jesus impediu Isaac de morrer e aí ele providenciou um cordeiro como substituto. Aí você fala, já vi essa história antes. Jesus, cordeiro, substituto. Isso não é a história do Novo Testamento? Muito bem. Aí você está começando a perceber que todas essas coisas do Novo Testamento já eram pré-anunciadas no Velho. Já eram pré-anunciadas. E sim, desde lá, Jesus entrou para substituir Isaac, porque Isaac creu na promessa e por isso ele foi poupado, como nós, que cremos na promessa e por isso nós somos poupados, temos um substituto que é Jesus, o anjo do Senhor. Então, no verso 1, quando ele fala isso, do Egito vos fiz subir, etc., falei com vossos pais, ele está lembrando de todas essas histórias. Ele está lembrando de todas essas histórias. Quem leu até aqui vai lembrar dessas histórias que apareceu para Abraão, vai lembrar da luta de Jacó, e etc. E aí ele vai lembrar, o anjo do Senhor, ele vai falar, tinha jurado e disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. O que quer dizer nunca invalidarei a minha aliança convosco? Quer dizer que é Deus, o Pai, ele enviou o seu Filho para fazer uma aliança com Israel, e essa aliança com Israel, da parte de Deus, da parte do mediador Jesus Cristo, ela nunca seria invalidada. Ela nunca seria quebrada. Então isso é algo importante para entender as alianças de Deus. Quando a Bíblia fala de uma aliança sendo quebrada, de uma aliança sendo transgredida, nunca é porque Deus transgrediu a aliança. Sempre porque o homem transgride a aliança. Deus não. Deus é sempre fiel às suas promessas. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Então o problema é sempre com quem? Conosco. Então sempre que a gente olha para as promessas de Deus na Bíblia, e a gente questiona essas promessas, a gente está se rebelando contra a palavra de Jesus nesse verso. Jesus é claro, Jesus, o mensageiro, o mediador, nunca valido a minha aliança. Minhas promessas eu cumpro. Então por que X, Y, Z não está acontecendo? O problema não é do mediador, o problema está com o povo. E aí nós vemos, então, que quando nós falamos da aliança de Deus com o seu povo, nós precisamos entender que essa aliança ele tem dois aspectos
essa aliança tem a parte de Deus e essa aliança inclui a responsabilidade humana. E aí, nós precisamos entender, diante disso que eu acabei de falar, que a aliança entre Deus e o seu povo, no Velho Testamento, nós sabemos que nós fazemos parte de uma nova aliança. Quando Jesus morreu, ele instituiu uma nova aliança. Mas essa nova aliança do Novo Testamento, ela é diferente da antiga aliança no que se refere à forma externa, mas não o que se refere ao conteúdo. Já vou explicar para vocês e vou mostrar isso no texto. A diferença entre a aliança mosaica, que é chamada de Velha Aliança em Hebreus, 2 Coríntios, e a nova aliança do Novo Testamento está na forma externa, mas não na essência. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o Deus é o mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Criador dos céus e da terra. O mediador é o mesmo, vocês já viram aqui, o anjo do Senhor. O Espírito Santo é o mesmo. O meio de salvação é o mesmo. O meio de salvação é o mesmo. Qual é o meio de salvação no Novo Testamento? Pela graça, por meio da fé em Jesus. Como é que Raabe foi salva? Pela graça, por meio da fé em Jesus. Abra comigo em Romanos capítulo 14. Desculpe, Romanos 4. Romanos capítulo 4. Vamos ler primeiro o 3. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, o qual Deus propôs para propiciação pela fé. Então aí Paulo, no capítulo 3, ele está ensinando que a salvação é pela graça, por meio da fé, em Cristo. Olha os nossos solas aí que a gente viu semana passada, os solas, né? Pela graça, por meio da fé, em Cristo. Sola gratia, sola fide, solo Christus. Agora, no capítulo 4, vamos para o capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele vai citar exemplos para provar que o que ele está dizendo é verdade. Vamos ver os exemplos que o apóstolo Paulo cita. Capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isto foi-lhe imputado como justiça. Agora, verso 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado, o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, quando Paulo quer provar o que ele disse no capítulo 3, que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé, ele vai citar Abraão e ele vai citar
Davi. Ele vai dizer, ó, lá no Velho Testamento, tá dito que Abraão foi salvo como? Por meio da fé. Lá no livro dos Salmos está dito que Davi, o que Davi ensinou sobre a salvação? Que ele foi salvo pela graça por meio da fé. Então agora vocês também são salvos pela graça por meio da fé. Então Abraão e Davi, eles são personagens do Novo Testamento? Não, eles são personagens do Velho Testamento. Então Paulo está dizendo que o meio de salvação no Velho Testamento e no Novo é o mesmo. É o mesmo. Você quer ver outra prova disso? Lucas capítulo 16. Isso é ensinado diretamente pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 16. Jesus conta uma parábola. Presta atenção nessa parábola. Eu não vou ler ela toda, mas eu vou resumir algumas partes, a gente vai ler um versículo. Você pode ler em casa essa história aí do rico e Lázaro. Jesus conta essa história para ensinar qual é o meio de salvação. E ele vai falar que tinha um homem rico, esse homem rico, ele morreu, e ele morreu, foi para o inferno. E chegando lá no inferno, desesperado no inferno, ele falou, quero sair daqui do inferno. Aí ele arrumou uma desculpa lá para sair, dizendo, eu quero voltar para a terra para pregar para os meus familiares. E aí, olha só o que é dito. Vamos ver isso. Ele queria sair do inferno para pregar para os familiares. Olha só o verso 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Então está falando, ó, por favor, deixa eu pregar para meus irmãos, para eles não virem para cá para o inferno também. Disse-lhe então Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Tem Moisés e os profetas, ou seja, ele já tem a Bíblia. Moisés é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. Tal, já tem. Seus irmãos, seu pai lá já tem a Bíblia. Verso 30, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrependeciam. Porém ele disse, não, se não ouvem a Moisés e os profetas, se não querem ler a Bíblia, se não querem saber da Bíblia, Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, Jesus está dizendo, não vai ter esse negócio de toda hora aparecendo morto para pregar. Ok? Não vai ter, a toda hora aparece um morto, todo no inferno. Já pensou? Todo no inferno. Fala, não vai ter nada disso não. Eles têm a Bíblia, se eles quiserem, eles leiam a Bíblia, se eles não quiserem, não leiam. Agora, como é que Jesus chama a Bíblia aqui? Ó? Moisés e os profetas. Vocês estão vendo aqui que Jesus está dizendo que Moisés e os profetas, ou seja, o Velho Testamento, Moisés e os profetas, o Velho Testamento. Ele está dizendo que o Velho Testamento ensina o caminho da salvação para que você não vá para o inferno. E esse caminho da salvação é o mesmo que Jesus ensinava. Então Jesus está dizendo que o Velho Testamento, ele é suficiente para te ensinar o mesmo caminho da salvação que ele, Jesus, tinha ensinado. Isso prova que o caminho da salvação no Velho e no Novo Testamento é o mesmo, que é o que Paulo ensina. Abraão foi justificado pela fé, Davi foi justificado pela fé, Raabe foi justificado pela fé, e é assim que você é salvo, justificado pela fé em Cristo. Volte para Juízes 2.
Então não existe na Bíblia mais de um Deus, é o único Deus, o Deus triuno. Não existe mais de um mediador, é sempre o mesmo mediador, Jesus. Não existe mais de um Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo sempre, o Espírito do Pai e do Filho. Não existe outro caminho de salvação, é sempre o mesmo caminho de salvação. E também, no Velho e no Novo Testamento, não existe outra lei moral. Também é a mesma lei moral. A lei moral é quando Deus declara o que é certo e o que é errado. E Jesus ensinou que é a mesma lei moral de sempre. Não precisa abrir, mas no Sermão do Monte, na conclusão do Sermão do Monte, Jesus diz assim, ó: tudo o que quereis que os homens vos façam, faceis vós a eles também. É isso que eu, Jesus, estou te ensinando. Isso é o resumo do que eu, Jesus, estou te ensinando. E isso é o que a lei e os profetas ensinaram. Ou seja, o que eu estou te ensinando é o que a lei e os profetas, é o mesmo que a lei e os profetas ensinaram. Romanos capítulo 13. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre a lei moral, ele ensina que tudo o que ele ensinava é o que os 10 mandamentos ensinavam. Romanos capítulo 13. 1 Timóteo capítulo 1. Em todas essas passagens e em muitas outras, os apóstolos e Cristo ensinam a lei moral que eu estou ensinando: não tenha ídolos, não matarás, não roubarás, honre teu pai. É a mesma que o Velho Testamento ensinava. Então, não só o caminho da salvação é o mesmo, mas a lei moral é a mesma. Por exemplo, quando Paulo pregou em Atenas, sobre o que Paulo pregou em Atenas, Atos capítulo 17? Ele pregou: não adore falsos deuses e não adore imagens. Você já viu isso em algum lugar antes? Ou Paulo estava falando algo de novo ali? Ele está repetindo o que Moisés falou para os atenienses. Ou seja, não era só para os israelitas, era também para os gregos, para o gentio, para todo mundo. É a mesma lei moral. Então, voltando para Juízes 2, vocês já estão aí, né? Eu estou mostrando para vocês que o Deus é o mesmo, o mediador é o mesmo, o Pai é o mesmo, o Filho é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o caminho da salvação é o mesmo, a lei moral é a mesma. Qual é, então, a diferença? A diferença são duas principais. Uma, Jesus ainda não era homem. Essa é a primeira diferença. Jesus ainda não era homem. Segundo, os ritos, as cerimônias, ou seja, a forma externa de apresentar essas coisas era diferente. Então, por exemplo, eles tinham a salvação por meio de Jesus, com base na obra que Jesus iria realizar na cruz. Então, o mesmo Salvador. Como é que isso era apresentado externamente a eles? Através de sacrifícios. Você não realiza sacrifícios para apresentar a obra de Jesus. Você celebra a ceia do Senhor. Ou seja, mudou a forma externa, trocou o sacrifício pela ceia. Mas o que o sacrifício celebrava e o que a ceia celebra é diferente? Não. O sacrifício representava Jesus
A ceia representa Jesus, portanto, a essência é a mesma. Essa é a diferença. A forma externa de apresentar a mesma essência. Entenda de uma vez por toda a unidade da essência das Escrituras. Eles tinham um templo em Jerusalém. Você tem um templo no céu. Eles tinham a Arca da Aliança no templo de Jerusalém. Você tem uma Arca da Aliança no céu. A Arca da Aliança no céu é o trono de Cristo. Eles tinham sacrifícios de animais. Você tem a ceia do Senhor para celebrar o sacrifício de Cristo. Eles tinham, quando alguém se convertia, quando Abraão se converteu, ele foi circuncidado. Você tem o batismo, mas o significado é o mesmo. Em Gênesis 17, o batismo é o sinal da aliança com Deus por Abraão. Gálatas 3 diz a mesma coisa sobre o batismo. O que Gênesis 17 diz sobre a circuncisão, Gálatas 3 diz sobre o batismo. Portanto, a forma externa muda, mas a essência é a mesma. Então, quando nós lemos sobre a aliança de Deus pelo seu mensageiro, isso tem muito a nos ensinar sobre a nova aliança. Não em relação à forma externa, mas em relação à essência. O anjo do Senhor, ele foi o Salvador de Israel. Como Jesus é o Salvador hoje também de nós, os gentios. A salvação é a mesma. A libertação é a mesma. Só mudou o nome do lugar. Mas o brasileiro, você precisa ser salvo do Brasil, da escravidão que existe no Brasil, ou em qualquer tipo de escravidão do mundo, tanto quanto eles. E continuando aqui então, eu quero que vocês percebam que a aliança de Cristo com os israelitas, essa aliança tinha um aspecto intergeracional, ou seja, essa aliança incluía os filhos. Observe que é dito no verso 1 ainda. Olha, quando ele diz, vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. Quando ele fala a vossos pais, a ideia é que essa aliança, esse pacto, ele tinha começado lá atrás com seus antepassados. Ou seja, essa nova geração, essa geração que estava viva aqui no tempo dos juízes, eles tinham que dar continuidade a algo que começou nas gerações anteriores. Ou seja, não era cada geração que começa algo novo. As gerações presentes, que são filhos dos crentes do passado, devem continuar o legado deixado pelos vossos pais. Então deixa eu tentar explicar isso que ele diz aqui de forma mais clara para você entender. Se o seu pai, se você é um ímpio, se você não serve a Deus, se você não serve ao Senhor, você está errado, você está pecando, você precisa passar a servir o Senhor, você precisa conhecer o Senhor. Ponto. Não quero saber de Deus. Está errado. Agora, se você é ímpio, já está errado. Mas além disso, o seu pai era crente, seu avô era crente, aí você está errado duas vezes. É isso que está em jogo aqui. Você está errado duas vezes. Porque além de você estar errado por ser ímpio, você está errado por transgredir a aliança que Deus tinha com seus pais. Você não deu continuidade de geração em geração. Vergonha 2, 3, 4 vezes. O castigo é maior. Se a tua mãe servia a Deus,
Se o teu pai servia a Deus e você despreza aquilo que eles tinham, você está pior do que se fosse você ímpio, todo mundo ímpio está pior. Por quê? Porque a aliança ela tem um aspecto intergeracional. Então, o texto aqui ele vai enfatizar isso. Que Deus, quando ele faz aliança conosco, ele não faz somente conosco. Ele faz conosco e com os nossos filhos. Vai haver uma reclamação de Deus aqui. Vocês não estão dando continuidade ao que os seus pais, ao que Abraão lançou. E os seus descendentes, nós vamos ver que vão se desviar ainda mais. Mas vamos ver qual é a natureza desse desvio. Vamos no verso 2. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Então vamos ver qual foi a corrupção aí deles no verso 2. A corrupção deles no verso 2 foi que eles fizeram concessões à falsa religiosidade dos cananeus. A falsa religiosidade dos cananeus. Ou seja, os cananeus, existe o famoso Baal, né? Conhecido na Bíblia, o Deus Baal. Da onde vem esse Deus Baal? O Deus Baal era um dos deuses que os cananeus adoravam. Agora veja bem, eles fizeram concessões a essas falsas religiosidades. Então tinha lá os altares, os lugares que os cananeus adoravam aqueles falsos deuses, que eles adoravam aquelas falsas divindades. E Deus falou, vocês não vão fazer nenhum tipo de concessão, não vai aceitar isso. Eles falavam, não, deixa aí. Vamos fazer amizade com Moloque. Como é que você vai fazer amizade com Moloque se Moloque matava criança? Como é que você vai ter uma pacificação com uma coisa dessa, com um tipo de adoração que mata criança? Deus estava falando lá, se você voltar lá em Moisés, eu estou irado com esses altares onde eles derramam sangue, mata criança, eu não quero nem ver esse altar. Deus falou. Eu não quero que vocês me adorem aqui diante dessas imagens. Eu não quero que vocês me adorem aqui onde está sendo cometido tantas abominações, tantos crimes, tantas coisas terríveis. Deus está falando, não seja como ele. E aquela geração começou a fazer concessões. Mas eu quero que vocês entendam que no verso 2, isso aqui é um detalhe muito importante. A geração do verso 2, eles não estavam adorando aqueles deuses. Eles só não queriam quebrar aquele templo. Não é que eles estavam lá adorando, isso vai ser depois, mas entenda que a geração do verso 2, Deus falou assim, ó, vou explicar para vocês bem simples. Eu estou colocando você dentro da terra dos cananeus, agora a terra dos cananeus é sua, ou seja, antes não era dele. Abraão viveu lá, tá, gente? Abraão viveu lá. Por que Abraão não quebrou nada? Porque não era dele. É dos cananeus. Só que Deus falou, agora eu estou dando para vocês. Então não vai ser mais como no tempo de Abraão, que ele vivia aqui, mas não quebrava nada. Igual a gente, né? A gente não tem que andar aí quebrando coisa dos outros. Agora, se for teu, na tua casa, aí você tem que quebrar. Então Deus falou, esse lugar aqui, depois que caiu pedra em cima dos cananeus, o sol parou, isso tudo aí. Aí Deus falou, vocês viram? Eu julguei eles,
agora eu vou te dar, e agora, como é sua, você tem que quebrar. Porque eu não quero que vocês, um povo santo, me adore dentro de um lugar, dentro de um prédio que até então eles estavam sacrificando criança, matando, roubando, iludindo. Eu não quero, vamos purificar esse ambiente aqui. Porque se vocês não quebrarem, se vocês deixarem lá, vamos deixar lá, vai servir de laço. Só que eles não foram lá, eles não estavam adorando. Verso 2 é isso. Eles deixaram. Eu ganhei essa terra aqui de Deus. Deus me deu essa terra. Aí eu percebi que lá no lado daquela terra tem um santuáriozinho pro ídolo tal. Não, deixa ali, porque eu quero mostrar que eu respeito os vizinhos. Porque tem outro cananeu lá, ele vai ficar chateado. Eu quero mostrar que eu sou ecumênico. Eu deixo os deuses dele, vamos fazer as pazes, vamos ficar tudo em paz. Foi isso que eles fizeram. Mas você não adora o Deus de Israel? Não. Que isso? Eu só adoro o Deus de Israel, mas vamos deixar isso daqui. Só para fazer as pazes, é isso que ele falou. Aí quando eles deixaram, o que aconteceu com a próxima geração? O que aconteceu com a geração seguinte? A geração seguinte não era simplesmente tolerante. Eles deram um passo a mais. Eles falaram, vamos entrar naqueles templos que os nossos pais fizeram pazes com eles. Vamos entrar lá e vamos adorá-los. E vamos servi-lo. Foi isso que aconteceu no verso 11. Versos 10 e 11. Foi também congregada toda aquela geração. Aí no verso 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns. Então talvez, aqui nós precisamos aprender o seguinte. Os nossos filhos, eles não aprendem simplesmente com aquilo que nós fazemos e levamos até o fim. Os nossos filhos levam além aquilo que em nós existia simplesmente como princípio. Vamos entender isso melhor. Aquela geração anterior, eles não adoravam os Baalins, ou seja, Baal, as estátuas de Baal. Mas eles demonstravam algum grau de respeito. Eles demonstravam uma fraqueza. Os filhos, vendo essa fraqueza, pegaram esse princípio e levaram além. Então, talvez, vamos dar alguns exemplos contemporâneos. Você adora ao Senhor. Você serve ao Senhor na igreja. Mas você não serve de todo o coração. Você fica todo domingo lutando na sua cama dizendo, não estou afim de hoje. Mas no outro você vai. Os seus filhos estão vendo a sua fraqueza. E na próxima geração, eles não vão ser como você que vai para a igreja uma vez por mês e no resto dorme. Eles vão parar de ir completamente por causa das sementes que você lançou. As gerações futuras, elas não ficam na mesma, elas pegam a semente e crescem a árvore. Faz crescer a árvore.
tenha certeza que todos os seus pecados são observados pelos seus filhos. E muitos deles, eles vão pegar e vão fazer pior. Brinque com a fornicação, que você vai ver suas filhas se tornarem prostitutas. Ah, mas eu não era prostituta, mas a semente estava lá, porque dormia com homens que não eram o seu marido. A sua filha vai fazer pior. Eu não era idólatra, mas fazia concessões com heresias, tolerava imagens. Eu não adoro, mas tinha uma na sua casa. Tinha imagens em nossas igrejas. E depois nós não entendemos porque as novas gerações eles vão dar o próximo passo e vão voltar para o catolicismo romano. Ah, mas na nossa geração a gente só usava na escolinha dominical, pois espera que na próxima eles vão se ajoelhar na frente. E foi você quem ensinou. Eu não gostava muito de trabalhar. Não reclame quando o seu filho for um vagabundo completo, porque ele via no seu olhar, ele via na sua forma de falar. E foi esse o caminho, o teu caminho que ele seguiu. É assim a aliança com Deus. De onde veio os pecados dos cananeus? De seu pai Cão. Não era o mesmo pecado? Uma geração foi tornando pior do que a outra. Vocês lembram que lá naquele povo de onde Abraão e Sara saíam, se um homem poderoso não conseguisse ter um filho, aí ele teria que ter uma concubina para conseguir ter um filho com a concubina. Sara teve essa ideia, não foi uma ideia que ela teve sozinha. Ela trouxe isso da cultura dela. Na cultura dela isso era normal. Um homem poderoso não tem um filho, tem que ter a concubina para ele conseguir dar continuidade. Você já parou para perceber que o pecado de Sara e depois Raquel faz a mesma coisa com Jacó, que era neto de Abraão? Por que o pecado de Raquel com Jacó é o mesmo de Sara com Abraão? Porque elas eram mulheres do mesmo povo, foram criados na mesma cultura, com a mesma mentalidade. Ou seja, eram pecados transmitidos de geração em geração e um tornando pior do que o outro. Vai piorando. Eu falei aqui sobre o Partido Comunista Chinês alterando a Bíblia. O pecado de alterar a Bíblia. O povo brasileiro, de forma geral, tem um desprezo pela Bíblia. O povo brasileiro, de forma geral, não gosta de ler a Bíblia. Será que esse pecado começou na nossa própria geração? Não, isso vem da origem do Brasil. Desde a origem do Brasil, protestantes são perseguidos e mortos. Lá em 1500, no Rio de Janeiro, protestantes foram mortos. Então, quando os nossos conterrâneos, em 2022, quando eles desprezam quem lê a Bíblia, desprezam a Bíblia, eles estão imitando os pecados de seus pais lá em 1500. Não é novo.
Isso é uma tradição brasileira, é a cultura brasileira. Você ridiculariza quem lê a Bíblia. Os antigos, os mais velhos, o que era ensinado no Brasil? Os mais velhos lembram que quem lê a Bíblia fica maluco. Era isso que os padres ensinavam. Então comece a enxergar os pecados de forma mais ampla. Quando você começar a enxergar os pecados de forma mais ampla, olhando que não começou com a nossa geração. Não é assim pecado na Bíblia. Na Bíblia o pecado se transmite de geração em geração. Quando você entender isso, aí você vai assumir a sua responsabilidade para com os seus filhos. Aí você vai começar a entender, meu Deus, como é que eu paro esse fluxo? Porque senão vai continuar, o rio vai descendo, vai descendo, vai descendo e vai abrindo mais. Comece a observar, comece a se comparar. Muita coisa que você tem se parece com seus pais, seus antepassados. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que os nossos antepassados, eles viram os apóstolos pregar? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pregou em Portugal. O que nós chamamos a terra de Portugal, o apóstolo Paulo pregou lá. Romanos capítulo 15. Espanha. A região que o Império Romano chamava de Espanha inclui a parte de Portugal hoje. Muitos dos seus antepassados ouviram o apóstolo Paulo pregar e creram. Lá 2000 anos atrás. E outros bateram no apóstolo Paulo. Rejeitaram. Outros apóstolos pregaram na África. Muitos negros brasileiros são descendentes de pessoas que viram os apóstolos pregar. São seus pais. Alguns apóstolos pregaram na Ásia. O apóstolo Tomé, ele pregou na Índia. Deixa eu te dar uma perspectiva de Juízes 2, tá? Juízes 2. Quando um brasileiro, ele adora uma divindade africana, que na verdade são espíritos malignos que escravizam o povo africano. O libertador dos africanos é Jesus. Amós capítulo 9 diz isso. Amós 9 diz que Jesus é o libertador dos africanos. Quando um brasileiro adora e cultua um orixá, uma divindade africana, ele está cultuando uma divindade que levou os apóstolos a serem perseguidos e muitas vezes mortos. Começa a enxergar de forma intergeracional. Os apóstolos que pregaram na África, eles foram perseguidos por pessoas possuídas por esses falsos deuses. E por pregar contra esses falsos deuses. E nós sabemos que muitos no Brasil fazem isso. Quando alguém adora uma divindade indiana, como fez o nosso presidente Bolsonaro, que falsamente diz ser cristão, mas ele não é. Quando ele adorou o Deus indiano publicamente, ele estava adorando um Deus que levou o apóstolo Tomé a ser perseguido. E a gente acha
que isso não causa a ira de Deus. E acha que vai resolver o problema do Brasil desta maneira. Não vai. O que diz a Escritura? Vocês estão, o que Jesus diz aqui? Vocês estão se prostrando diante dos deuses, que é quem te escraviza. Eu, Jesus, fui enviado pelo Pai para te libertar. E vocês vão lá e fazem as coisas que levam vocês a serem escravos. E depois vocês querem saber por que nós somos escravos. Isso aqui escraviza. Quando um falso Deus é adorado, Deus pune o povo, entregando-as à escravidão do seu coração. Vocês não estão lendo o que está escrito? É isso que Jesus está dizendo. Olha só o verso 13 e 14. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está vendo? Por isso. Por isso. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. E aí aconteceu o quê? E os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram. Vocês querem servir a falsos deuses? Então tá bom. Vai você se virar com esse povo aí. Vocês querem fazer vista grossa para deuses indianos? Vocês querem fazer sincretismo com deuses africanos? Então vai. Vou te entregar nas mãos desses deuses e você não ser igual à Índia. Vocês querem ser igual àqueles lugares miseráveis que tem na África, onde esses falsos deuses são rei? Então vai, faça a vista grossa e tolere esses demônios, porque você vai ser igual a eles. Salmo 115. Tornam-se semelhante a eles todos que o adoram. Você quer viver no meio da sujeira, da imundície, dos ratos? Faça a vista grossa para quem adora vaca e rato. E diz que você tem que tolerar. Vai lá, curte. Coloca a sua curtida. Meus irmãos, se nós queremos fazer o bem pelos nossos filhos, nós precisamos aprender a preservar a pureza da fé que o Senhor nos deu. Vamos preservar a fé que o Senhor nos deu com pureza. Vamos dar exemplo. Eu aviso aqui não só para os que têm filho já. Você um dia vai ter filho, você não tem filho ainda. Você não vai mudar só quando você tiver filho. Você tem que aprender a ser diferente agora para você poder dar exemplo. Os seus maus exemplos podem trazer consequências terríveis. Se você não trata bem a sua mulher, se você não fala com respeito com a sua mulher, por que você acha que seu filho vai ser respeitoso com a mulher dele? Existe a graça de Deus que pode reverter tudo, mas existe o fluxo natural. Se você é agressivo, esse é o exemplo legado e a agressividade vai ser ainda maior. O legado de filhos agressivos, alcoólatras, e um vai ficando mais alcoólatra do que o outro, mais agressivo do que o outro. E o livro de Juízes inteiro, então, é sobre isso.
Então, o livro de Juízes é um livro poderoso. Poderoso. É uma pena que as pessoas passem pelo capítulo 2 sem entender quem é o anjo do Senhor. Isso me deixa muito triste. Porque todo o resto do livro perde sentido. Deixa eu resumir para vocês o livro de Juízes. O livro de Juízes é todas as desgraças que aconteceram com Israel. O livro de Juízes é cheio de desgraça. O livro de Juízes termina com adultério, assassinato e estupro. Termina assim. A pergunta é por quê? Porque eles desprezaram a palavra de Jesus. Não é que eles desprezaram a religião de forma genérica. Não é assim que o brasileiro fala? O que importa é ter uma religião. Desde que você siga com a religião, tá bom. Não. Os cananeus também tinham a religião deles. O que importa é Juízes 2. O livro de Juízes inteiro gira em torno disso. O que importa é ouvir a voz de Jesus e guardar a sua aliança. Quem ouve a voz de Jesus, existem as bênçãos. Quem despreza a voz de Jesus se torna como os cananeus e as coisas vão de mal a pior. Não é tudo de uma vez só assim. Vai piorando aos pouquinhos. Vai piorando. Até chegar no inferno. Meus irmãos, nós temos uma aliança com o anjo do Senhor que foi selada no seu batismo. Guarde essa aliança por meio da fé. Guarde essa aliança. Não se venda para os cananeus. O anjo do Senhor, ele nos deu a sua lei, que é a regra de obediência. Não faça concessões, porque só vai piorar. Só vai piorar. Eu quero finalizar lendo 2 Coríntios capítulo 3. Versos 15 a 17. E até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então, quando ele diz, quando Moisés é lido, ele está falando dos judeus. Quando os judeus leem Moisés, ele está dizendo, existe um véu no rosto deles. Que véu é esse? Eles leem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, leem, mas não conseguem ver Jesus. Não conseguem ver Jesus. Eles passam por Êxodo 3, em que o anjo do Senhor diz que ele é Deus. Eles passam por toda a passagem de Gênesis, eles passam por Números, e no final eles dizem, aonde está a Trindade? Eu não estou conseguindo ver. É uma leitura assim, ó. Cegos. Não seja assim. Não leia Juízes sem enxergar Jesus. Não leia Moisés sem enxergar Jesus. Isso faz parte da cegueira dos judeus. Se você lê Juízes,
Olha só que confusão, que coisa estranha, isso, aquilo, outro. Tem um véu no seu rosto. Aprenda a ler a Escritura de forma cristocêntrica. Deus seja louvado. Amém. Senhor nosso Deus, graças te damos pela aliança que Jesus, o mensageiro do Senhor, fez conosco. Os rebeldes serão castigados. Os fiéis colherão muitas bênçãos. Ó Senhor, nos dê profundo arrependimento sempre que nós fomos maus exemplos para os nossos filhos. Nos dê profundo arrependimento para termos coragem de vivermos de forma diferente, de vivermos de forma que quando o nosso tempo nesta vida passar, os nossos filhos lembrarão de nossas boas obras. E em vez das mais obras aumentar, as boas obras se multiplicarão. Que os nossos filhos, Senhor, sejam mais justos do que nós fomos. Sejam mais fervorosos do que nós fomos. Que amem ao nosso próximo mais do que nós amamos. Que eles venham ver nossas obras e venham ter muitas boas obras para imitar. No nome de Cristo eu oro. Amém.